Oi, tudo bem? Como Jesus via essa questão do pecado? O que Jesus nos ensinou sobre isso? Jesus ele veio exatamente por causa do pecado. Ele se fez carne, habitou entre nós. E a morte de Jesus na cruz foi exatamente por causa do pecado. Tudo que Jesus fez foi para nos libertar do pecado, para nos dar uma vida, como ele dizia. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas para que o ser humano tivesse uma vida melhor, ele precisava ser liberto do pecado. Jesus não tinha nenhuma ligação com o pecado, porque ele nunca cometeu o pecado. Jesus não tinha nenhuma ligação com o originador do pecado, porque Jesus disse: aí vem o príncipe deste mundo, eu nada tenho a ver com ele. Então Jesus não tinha ligação nenhuma com o pecado. E quando Jesus ele falou sobre o pecado, ele falou de uma forma, às vezes até aparentemente radical. Porque ele fala aqui, no verso 29 de Mateus capítulo 5, se o seu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros, e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. Então Jesus aqui, ele falou de uma forma radical, para mostrar a gravidade do pecado. Então o pecado é algo que nos traz muito sofrimento. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Imagina a morte, o quanto sofrimento traz para as pessoas. Então nós não devemos ter nenhuma ligação com o pecado. É viver como Deus falou de Jó. Jó, ele era um homem bom que se livrava do mal. Jó desviava do mal. Então, segundo o ensinamento de Jesus, devemos desviar do mal. Quando Jesus curava uma pessoa, ele dizia: ide, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. No capítulo 9 de Lucas, a partir do verso 1, levaram um paralítico até Jesus. E Jesus disse para aquele paralítico: os seus pecados estão perdoados. Porque aquele paralítico, ele foi levado àquela situação por causa do sentimento de culpa, por causa dos seus pecados, que trouxe ele muito sentimento de culpa. Então Jesus naquele momento estava perdoando os pecados daquele paralítico, para que tivesse uma vida livre. Porém, muitas pessoas ali questionaram Jesus se ele tinha direito de perdoar pecado. Então Jesus diz: para que entenda que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado. Ele disse para o paralítico: toma o seu leito e anda. Porque ele havia dito que é mais fácil perdoar os pecados, seus pecados estão perdoados, ou dizer para o paralítico: toma o seu leito e anda. Assim como Jesus tinha autoridade para curar aquele paralítico, ele também tinha autoridade para perdoar pecado. Então, quando Jesus perdoa os nossos pecados, nós estamos livres do pecado, não somos mais escravos dele. E Jesus, ele nos ensina a viver uma nova vida. Como ele falou para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Então Jesus nos dá uma vida, uma folha em branco, para nós possamos escrever uma nova história da nossa vida. Agora nós somos libertos do pecado. Então nós temos a oportunidade de ter uma vida melhor. Ainda assim, sabendo que mesmo Jesus nos perdoando, ainda somos sujeitos a praticar pecados. Está escrito que Jesus é nosso advogado, ele é nosso intercessor. Mesmo se nós, nesse mundo sujeito ao pecado, se nós cometermos pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Então Jesus está intercedendo para os pecadores. Isso é algo muito importante. Então, segundo o ensinamento de Jesus, nós entendemos que devemos fazer de tudo para livrar do pecado. Mas se acaso acontecer, nós não temos solução.
Essa é a promessa extraordinária do Evangelho. É você aceitar Jesus, começar a viver uma vida de santidade. E nesse processo, mesmo que você cometa erros, Ele está ali para nos perdoar, para que nós possamos seguir a nossa caminhada rumo à santidade, rumo à santificação e rumo também à vida eterna.